América Latina é profundamente marcada por um passado de colonização, cujas reflexões moldam sua trajetória geopolítica e econômica. Durante o período colonial, as potências colonizadoras europeias exploraram intensivamente os recursos naturais e humanos da região. Essa exploração intensiva criou um padrão econômico que persiste até hoje, com muitos países latino-americanos dependendo da exportação de matérias-primas e produtos agrícolas para a sustentação de suas economias. Isso os torna vulneráveis às flutuações dos preços das commodities e à influência das economias dominantes. Nesse sentido, a América Latina ainda sente os impactos de um modelo econômico que se desenvolveu durante a colonização, onde empresas europeias exerciam controle sobre as atividades econômicas cruciais da região. Isso deixou uma marca duradoura na estrutura econômica da América Latina, resultando em uma dependência contínua em relação a setores específicos. Esse processo contribuiu para a inferioridade da América Latina na economia global, com influências notáveis dos Estados Unidos e da Europa, situando a região como uma peça subordinada na economia dos países dominantes. As práticas coloniais moldaram a dependência da América Latina, impactando sua estabilidade política e suas divisões. Empresas multinacionais, especialmente as dos países desenvolvidos, continuam a perpetuar essa dependência, fortalecendo a posição subordinada dos países subdesenvolvidos no cenário global. Os países subdesenvolvidos ainda lidam com a instabilidade política e divisões que surgiram durante a colonização, motivadas pelas intervenções estrangeiras, afetando a capacidade de governar e manter a estabilidade na região. As empresas multinacionais, que na maioria das vezes são europeias ou estadunidenses, ganham um papel de destaque na economia e política latino-americanas, uma vez que, ao agir em busca de seus próprios interesses, perpetuam a dependência econômica da América Latina e fortalecem sua posição subordinada no cenário geopolítico global. No que diz respeito à perpetuação de estereótipos e narrativas distorcidas sobre as civilizações ameríndias, pode-se dizer que, durante o processo de colonização, as vozes dos povos nativos foram amplamente ignoradas, desconsideradas e, em muitos casos, intencionalmente silenciadas pelos colonizadores europeus. Suas culturas, línguas e conhecimentos foram sistematicamente desvalorizados e apagados. Os colonizadores frequentemente retratavam os povos nativos como bárbaros, primitivos ou inferiores, ignorando suas ricas culturas, sistemas de conhecimento e contribuições à sociedade. Essa perspectiva etnocêntrica, que colocava a cultura europeia como referência absoluta, contribuiu para o apagamento das identidades culturais dos povos nativos e para a criação de uma narrativa eurocêntrica que desvalorizava as contribuições desses povos à sociedade. Entretanto, necessitava-se desafiar e desconstruir essas narrativas, valorizando as vozes subalternas e reivindicando identidades culturais autóctones. Nesse contexto, surge o conceito de decolonialidade, que busca uma compreensão mais justa e equitativa do passado e do presente. E é esse conceito que buscaremos detalhar nesse vídeo. Para entendermos o movimento decolonial é necessário adentrar o pensamento de Aimé Césaire, um dos principais nomes da teoria colonialista. Em seu discurso sobre o colonialismo, Césaire apresenta a colonialidade como mais que uma questão política e econômica, destacando seus impactos morais e culturais. Ele argumenta que o colonialismo não é apenas um sistema de exploração, mas um projeto que corrompe tanto o colonizador quanto o colonizado. Para o autor, a colonização deve ser criticada sobre a desumanização do colonizador, uma vez que suas figuras são controversas ao se colocarem como civilizados enquanto praticam a barbárie e distorcem a imagem dos colonizados. Aimé desafia a ideia de superioridade ocidental, realiza um apelo à consciência crítica, ao instigar o levante dos colonizados contra a opressão, e rejeita a assimilação cultural, em prol da preservação das identidades culturais. Em síntese, a colonialidade não se limita à exploração econômica e territorial. Trata-se de um sistema que penetra em todas as esferas da existência, influenciando a formação de identidades, distorcendo perspectivas éticas e impactando tanto os colonizadores quanto os colonizados. Estando isto posto, vamos discorrer sobre a decolonialidade, movimento que surge após o surgimento do colonialismo, com raízes na América Latina. Em concordância com Aimé,
O sociólogo Aníbal Quijano enfatiza que a teoria da colonialidade do poder não se limita à exploração territorial ou econômica, ela permeia toda a existência, moldando identidades e distorcendo perspectivas éticas. Para Quijano, a ideia de raça como parte do poder é fundamental. As divisões raciais criadas durante o período colonial continuam presentes mesmo depois da independência formal. A modernidade não é dissociável do colonialismo para Quijano, e o eurocentrismo é criticado como uma imposição de visão de mundo sobre outras culturas. A abordagem da decolonialidade, como proposta por teóricos como Aníbal Quijano, é fundamental para entender essa dinâmica, uma vez que a decolonialidade enfatiza a necessidade de desafiar e desconstruir a hegemonia cultural e a opressão que surgiram no rastro da colonização. Além disso, promove a valorização das vozes subalternas, ou seja, daqueles historicamente marginalizados e silenciados, e inclui a reivindicação de identidade e o reconhecimento das perspectivas e narrativas das comunidades nativas. Isso contribui para uma apreciação mais profunda das culturas, línguas e conhecimentos autóctones, permitindo a desconstrução de estereótipos e fomentando uma narrativa mais equitativa e inclusiva sobre a América Latina. Para um maior detalhamento das contribuições de Quijano, vamos explicar alguns dos principais pontos da sua teoria sobre decolonialidade e a persistência das estruturas de poder após o colonialismo formal. Primeiro ponto: colonialidade do poder. Aníbal Quijano introduziu o conceito de colonialidade do poder, destacando que o colonialismo vai além da dominação territorial e econômica, permeando as subjetividades e identidades das pessoas. É uma extensão do conceito de colonialismo, entendendo que a teoria colonial foca-se sobretudo nas questões territoriais e econômicas, enquanto que para Quijano trata-se de um sistema que molda toda a estrutura social, iniciado no período colonial e refletido na sociedade contemporânea. Segundo ponto: racialização do poder. Um elemento essencial da colonialidade do poder é a racialização das relações sociais. Isso envolve a categorização das pessoas com base em características raciais, estabelecendo hierarquias que frequentemente colocam grupos racializados em posições de vantagem ou desvantagem. Quijano examina como o sistema colonial estabeleceu categorias raciais, hierarquizando populações e perpetuando essa hierarquia. Ou seja, mesmo após a independência formal de muitas nações colonizadas, as relações de poder baseadas em categorias raciais continuam a moldar as dinâmicas sociais, políticas e econômicas. Terceiro ponto: modernidade e colonialidade. Para Quijano, a modernidade não pode ser desvinculada do colonialismo. Ele propõe o termo modernidade e colonialidade para evidenciar essa conexão inseparável entre a ascensão do Ocidente e a colonização global. Quarto ponto: eurocentrismo. O eurocentrismo é criticado como uma imposição de visão de mundo sobre outras culturas. Quijano argumenta que essa perspectiva está profundamente enraizada nas estruturas de poder global e perpetuada em instituições e práticas sociais. Quinto ponto: quais os desafios para a emancipação? Além de desafios econômicos, Quijano destaca a necessidade de transformações nas estruturas de poder para alcançar a verdadeira emancipação. Isso implica não apenas mudanças econômicas, mas também uma reconfiguração fundamental das estruturas de poder e das formas como as sociedades se relacionam entre si. As ideias de Aníbal Quijano continuam a inspirar uma reavaliação crítica das relações globais. Este documentário busca desvendar as complexidades da decolonialidade, explorando como as perspectivas de Quijano desafiam e redefinem nosso entendimento do mundo. É importante destacar que o paradigma da modernidade, apesar de trazer consigo a possibilidade de inovação cultural e social, essa possibilidade não se efetiva. Como consequência, a modernidade torna-se um conjunto contraditório de promessas não cumpridas, de um lado, e de promessas cumpridas em excesso, de outro. As reflexões brasileiras, historicamente, são elaboradas por intermédio de uma perspectiva eurocêntrica que subalterniza os saberes locais e regionais, em especial, dos territórios latino-americanos que foram objetos de colonização. Por colonização do saber, temos uma relação que no campo das ideias implica na dominação de padrões de investigação, ensinamento e estudo. Essa dependência, apesar de não impedir a produção de conhecimento fora da perspectiva hegemônica, nega espaço para o seu reconhecimento e desenvolvimento. Assim, desde a conquista das Américas, os projetos de cristianização, colonização, civilização, modernização e o desenvolvimento configuraram as relações entre Europa e suas colônias em termos de uma oposição nítida.
Por este aspecto, o eurocentrismo conseguiu transitar pelos demais continentes no intuito de legislar o uso da razão, mostrando como suas concepções de direito, Estado e cultura eram os únicos caminhos possíveis à transcendentalidade e evolução. O projeto de colonização descarta os valores regionais em prol da ética civilizatória eurocêntrica. O outro, portanto, é capturado e reproduzido como uma América atrasada, onde tudo era superstição, primitivismo, luta de todos contra todos, estado de natureza. Desta forma, as expressões dos dominados são conceituadas como tradicionais e contrárias ao desenvolvimento proposto pela cientificidade europeia, negando-lhes a possibilidade de compor visões de mundo próprias. O ato contínuo das reflexões acerca da realidade latino-americana proporciona o esclarecimento de como o pensamento filosófico e social desenvolvido no continente, ainda, sofre influências diretas de um saber eurocêntrico e excludente. Os estudos decoloniais, voltados ao campo jurídico, valem-se de conceitos e reflexões como verdadeiras ferramentas que problematizam os enunciados dialéticos desde as bases do saber eurocêntrico. Como pensar o direito à luz do pensamento decolonial? A decolonização e o campo jurídico. Especificamente quanto ao direito, entende-se que as reflexões jurídicas elaboradas, unicamente, por questões europeias acabaram por subalternizar os demais saberes que não se enquadram nesta linha. Verifica-se, portanto, a necessidade do rompimento com a imagem eurocêntrica como portadora universal e exclusiva do progresso jurídico e racional. O primeiro plano da violência desencadeada contra os sistemas locais do saber é não considerá-los um saber. A invisibilidade é a primeira razão pelo qual os sistemas locais entram em colapso, antes de serem testados e comprovados pelo confronto com um saber dominante. No âmbito do campo jurídico, não se pode esquecer que o direito não se manifesta somente no conteúdo da normatividade, mas, especialmente, na construção dada a partir das relações sociais e, principalmente, quem são os verdadeiros destinatários das normas. A norma jurídica, neste processo de construção, torna-se um produto de imposição contra aqueles que contestem a produção de raciocínio hegemônico. Este silenciamento constitui uma autorreprodução violenta que acentua as desigualdades, não agregando qualquer valor à alteridade proposta como finalidade de união. Sobre essa temática, o debate acerca das intersecções possíveis entre o campo jurídico e o pensamento decolonial tem sido observado o crescente debate entre as áreas da sociologia e antropologia jurídica, direito ambiental, direito comparado, sobretudo quanto ao constitucionalismo latino-americano, e direitos humanos, ainda que muitos trabalhos jurídicos ignorem a questão colonial como aspecto estruturante do direito. Temáticas como a formação de estados nacionais e plurinacionais, a postulação de direitos da natureza, criminologia decolonial e crítica aos direitos humanos são pontos de destaque. Além disto, o pensamento decolonial também tem se dedicado ao estudo e prática de ferramentas de resistência às hierarquias sociais, raciais e de gênero reforçadas pelo ordenamento jurídico, bem como ao questionamento sobre ser possível a existência de um direito decolonial ou se o direito, como parte da modernidade, deixaria de existir com o fim desta. Os processos de desmercantilizar, democratizar e descolonizar devem ser realizados por meio das perspectivas dos países periféricos, a partir do refazimento e, consequentemente, da ampliação do conceito de justiça social. A construção de uma nova racionalidade possibilita práticas sociais inclusivas, conduzidas por novos atores sociais, comprometidos com processos de emancipação decolonial e dispostos a fertilizar os saberes locais e interculturais. Trata-se de uma interação entre sujeitos, conhecimentos, racionalidades e princípios constitucionais que se encontram subtraídos. Tais movimentos devem admitir as assimetrias e reconhecer a capacidade de produção de políticas públicas que surjam a partir das margens socioeconômicas. Este fenômeno representa uma diversidade de processos e direções dinâmicas que reconheçam os múltiplos procedimentos na construção de um novo sentido civilizatório que leve em conta as diferentes formas do saber. Deve-se ter em consideração, entretanto, que o movimento está em construção e não se propõe a apresentar-se como solução milagrosa, capaz de aniquilar tudo o que nos é problematicamente característico, no constante ao direito. Por exemplo, a intersecção com o pensamento decolonial encontra-se antes discutindo a materialidade do direito que já existe, do que a possibilidade de um direito decolonial. Neste momento, as teorias e práticas são demonstradas mais como propulsoras de diálogos do que como prescrições. Em síntese, a América Latina enfrenta desafios persistentes.
Mas as teorias de César e Quijano oferecem perspectivas essenciais para uma compreensão crítica e emancipatória. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Que estas reflexões inspirem novas discussões sobre a América Latina, sua história e seu futuro. Deixe seus comentários, compartilhe conhecimento e continue explorando as vozes que moldaram e continuam a moldar a América Latina. Até a próxima em mais uma jornada em busca de compreensão e justiça.